Olá, queridos. Eu sou o pastor Danilo Moreira e esse é o canal AD Nação do Arrebatamento. Glória a Deus. Então nós vamos aqui trazer esta palavra sobre esse assunto muito polêmico, sobre o que nos espera depois da morte. Será se nós somos iguais os animais que morrem e ali acaba, né? Então nós vamos, diante da palavra de Deus, procurar uma resposta, né? Então, a primeira coisa que nós vamos ver aqui, que Deus, Ele deu o fôlego de vida, né? Lá em Gênesis, Deus fez o homem do pó da terra e soprou o fôlego de vida. E ele passou a ser alma vivente. Ou seja, o barro vivente, que vive. Só que o animal respira do mesmo jeito, nosso, né? Tem inteligência, que já foi comprovado que o animal tem inteligência. Agora, só que aqui em Eclesiastes 12:7 diz assim, ó: e ao pó volte, como era, e o espírito volte a Deus, que o deu, né? E ao pó volte, como era, porque o homem foi feito do pó, do barro, né? Matéria-prima é barro. Agora o espírito volta para Deus. Como é que nós podemos entender isso? Que o espírito volta para Deus, né? Porque Deus, Ele nos fez alma vivente, né? E aqui em Apocalipse, capítulo 1, versículo 18. E o que vivo e fui morto, mas eis que estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho a chave da morte e do inferno. Aí Hebreus 9:27. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Então, nós entendemos que o homem, isso aqui é para o homem. Em outra passagem, Eclesiastes 3, você pode ler depois, 19 e 20, que Salomão, ele está escrevendo ali um poema. Ele está fazendo uma reflexão sobre a vida. Então ele diz que ele faz a comparação da morte do homem com a morte do animal, com certeza, né? O fôlego é a mesma forma, tanto para o homem como para o animal. Agora, o que importa para Deus é isso, né? É isso. Então veja, vamos analisar aqui, né? Eis que vivo, Jesus está falando, né? Eis que vivo e fui morto, ou seja, Jesus, ele morreu e ressuscitou, né? Morreu e ressuscitou, ou seja, a Bíblia diz que ele morreu, né? Ao terceiro dia ele ressuscitou e está à destra de Deus. Então, em 1 Coríntios capítulo 15, fala que no momento, no abrir e fechar de olho, nós transformados seremos. Então esse corpo corruptível se revestirá da incorruptibilidade, porque está escrito que tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte, o teu aguilhão? Então, Jesus morreu e ressuscitou e passou 40 dias com os discípulos. 40 dias com os discípulos. Então lá em 1 Coríntios fala que nós seremos transformados também. Como é que nós seremos transformados? A Bíblia diz em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16 e 17. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, voz de arcanjo, trombeta de Deus. Os mortos em Cristo, veja que fala, os mortos em Cristo, quem já está morto, ressuscitarão. E depois os vivos seremos arrebatados. Ou seja, seremos transformados, porque nós vamos ser tirados desta terra e nosso corpo será transformado e nós estaremos com o Senhor, né? Então ele vem buscar a sua igreja, da mesma forma
que ele subiu quando os anjos disseram: varões Galileu, porque vocês estáis olhando tudo para o céu, esse mesmo que vocês viram subir, da mesma forma ele vai descer. Então, Jesus vem arrebatar um povo, e esse povo é o povo que está buscando ao Senhor, de verdade. Então, primeiramente, que eu estou falando aqui, é da morte do crente, da morte de quem está com Deus, da morte de quem busca, de quem pede misericórdia, pede perdão dos seus pecados, anda numa vida de retidão com Deus. Então essas pessoas, se elas morrerem, elas vão para o paraíso esperar, elas vão para o sono, elas vão estar em um lugar que Jesus preparou, o que a Bíblia diz aqui, ó, Lucas 23, 39 e 43, diz assim: um dos malfeitores crucificados blasfemava contra Jesus, dizendo: tu és o Cristo, salva a ti e a nós também. Respondeu-lhe, porém, outro, e repreendeu, dizendo: nem ao menos teme a Deus, estando sobre igual sentença? Então, primeiramente, que esse camarada aqui, esse ladrão que estava do lado direito, ele disse: você não teme a Deus, então tem que temer a Deus, porque estava se colocando, o outro ladrão estava se colocando da mesma, estava se colocando igual a Jesus. Aí ele reconheceu: nós, na verdade, com justiça receberemos o castigo aos nossos atos, mas este nenhum mal fez. E ele disse: Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Ao que Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Então quer dizer que esse ladrão, ele pensou na mente dele: esse aí é o Cristo, e ele tem um lugar depois da morte. Eu estou sabendo que eu vou morrer, mas eu quero estar do lado dele. Então é isso que faz a diferença. Se você ainda não aceitou a Jesus, é fácil, é só você querer estar do lado de Jesus, porque nós não seremos eternos. Nós vamos passar dessa aqui, vai terminar uma hora esse plano nosso aqui, mas no final, fica até o final que eu vou explicar algo muito forte para vocês, tá bom? Então, meus irmãos, então nós sabemos que, Jesus morreu e ressuscitou. Então nós seremos também transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, no dia do arrebatamento da igreja, aquelas pessoas, que está escrito em Apocalipse capítulo 3, mesmo com pouca força, mas não negaste o meu nome. Então quem não nega o nome do Senhor, vai estar com ele. E estando com ele, eu vou explicar como é que nós estaremos com ele. Então, e aos homens, Hebreus 9, 27, aos homens está ordenado morrer uma só vez, depois segue-se o juízo. Então o homem está ordenado morrer uma vez, mas depois segue-se o juízo. Então essas pessoas aqui, os que foram ruins na terra, foram más, essas pessoas, depois da morte, não pense que acabou. Ainda vem algo ainda. Ainda vem algo, porque a Bíblia diz que o Senhor vem para julgar vivos e mortos. Então os vivos é aquelas pessoas que atravessaram o milênio, e os mortos, no dia do juízo final, o Senhor vai dizer, ordenar ao mar: traga os mortos que morreram aí no mar. A terra, traga todos os mortos que morreram aí, que estão debaixo no pó da terra. Então onde tiver um morto, o Senhor vai chamar eles, ressuscitar eles, para eles poderem, porque isso é a segunda morte, Porque a primeira morte, a pessoa já morreu aqui natural, e a segunda morte é a morte para o juízo final, vai ter que ser ressuscitado para poder ser julgado conforme, a Bíblia diz que é conforme as suas obras. Então, meu irmão, não adianta, as nossas obras vão ser expostas diante do Senhor, porque tem vários livros, Então comece a estudar a Bíblia, comece a estudar, buscar Deus, porque nós não seremos eternos aqui, mas a eternidade nos espera, ou com Deus, ou no lago de fogo e enxofre. Então, querido, nós vamos continuar aqui. A Bíblia diz, uma passagem muito conhecida, para não ficar muito comprido o vídeo, uma passagem muito conhecida, Lucas 16, 19 a 31.
Então eu vou só explicando para não ficar muito comprido o vídeo, né? Aqui fala sobre a passagem do rico e do Lázaro. Então o Lázaro ele vivia já doente, cheio de chagas, e ele comia do resto que sobrava do rico. E os cães do rico vinham lamber as suas feridas. Então os dois morreram, né? Então o que é que acontece? E aconteceu, ó, 22, e aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos. Veja que há uma diferença aqui. Foi levado pelos anjos, né? E ao seio de Abraão. E morreu também um rico e foi sepultado, tá? Então, e no inferno, olha essa palavra aqui, inferno, que há algumas traduções é Sheol. Então é o que? É lugar de tormento mesmo, né? Então o que é que acontece aqui? E no inferno ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu de longe Abraão e Lázaro no seu seio. Ou seja, ele viu, teve uma visão de Abraão, né, e Lázaro sendo ali protegido, ali no mesmo ambiente, que é isso que quer dizer. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo, para refrescar minha língua, porque estou atormentado nesta chama. Diz, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado, e tu atormentado. E além disso está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco o de lá para cá, né? Então, para explicar aqui, veja que não é a condição de rico que faz a pessoa ir para o inferno. Não, veja que ele está dizendo aqui: você teve os seus bens em vida, ou seja, ele conquistou de qualquer maneira, né? Às vezes atropelando um, atropelando o outro, sendo desonesto daqui e dali, não ligou para sua vida espiritual. E Lázaro não, sempre pediu misericórdia para Deus, não é porque era pobre, não. Se um pobre, um rico também pedir a misericórdia para Deus, ele alcança a salvação também, tá bom? Para que fique bem claro isso aí. Então, foi posto um abismo. Ou veja que o rico estava do lado de cá, e ele pediu para que Lázaro molhasse a ponta do dedo e fosse lá, porque ele estava em tormento. Só que o pai Abraão disse: não, não pode, porque tem um abismo que separa. Não pode passar ninguém daqui para lá, nem de lá para cá. Então veja aqui que há duas diferenças depois da morte: as pessoas que vão para o lugar de tormento e as pessoas que vão ficar agora no paraíso. Aqui ainda era o seio de Abraão, lá no paraíso, né? Então veja aqui, ó. Pois ele disse assim: e disse ele: rogo-te, pois, pai, que mandes a casa de meu pai. Então o que é que acontece? Ele queria avisar os irmãos dele: pois tenho 5 irmãos, para que lhe dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Então veja que nós temos que ver isso antes, porque essa pessoa aqui, ele se preocupou depois da morte. Então veja que existe algo depois da morte. Por quê? Esse corpo aqui, para Deus, é muito fácil. Por quê? Porque se você buscar na Bíblia, quando Jesus ressuscitou, saiu mortos do sepulcro e chegaram na casa dos seus parentes. Leia a palavra de Deus. Então Deus não tem problema em ressuscitar alguém que já está anos morto. Não tem problema. Ele tem todo o poder. O negócio é nós estarmos com ele, né? Então diz aqui. Aí o pai Abraão disse: tem Moisés e os profetas, que eles ouçam. Então tem os pregadores. Então não adianta a pessoa já chegou lá e querer voltar. Não, aqui temos nós que estamos pregando, avisando, explicando. Aí depois não vai ter solução. Então a pessoa, que nem ele aqui, esse rico aqui, ele aproveitou a vida dele, ele extravasou, né? Aí tem uma parte na Bíblia que diz: louco, esta noite pedirão a tua alma. E o que é que tu tem preparado? Então nós temos que conquistar aqui na terra, mas nós temos que estar preparados, né? Nós temos que estar dando manutenção na nossa vida espiritual também,
né? Glória a Deus. Então, porém Abraão disse, se não houve a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão ainda que algum dos mortos ressuscite, né? Então não adianta, tem que se preparar mesmo, tá? Então, para terminar esse versículo aqui sobre isso, morreu, depois da morte segue-se o juízo. Então, temos que se preparar em vida. Tem gente que diz assim, depois que eu morrer é Deus que sabe. Não, nós temos que pedir as misericórdias para Deus, agora. Então, como é que os crentes vão viver? Vão ser almas, vão ser igual anjo? Como é que vai ser? Eu expliquei para vocês que nós vamos ressuscitar. O nosso corpo vai ser comparado, vai ser igual ao corpo de Jesus. Jesus, quando ele ressuscitou, ele comeu peixe com os discípulos, né? Então nós seremos igual. Aí a Bíblia diz aqui, Apocalipse capítulo 20, vamos ler o versículo 4. E vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles os quais foi dada autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus. Tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. E os restantes dos mortos não reviveram até que se completasse os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre essa, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com eles por 1000 anos. Então, meus irmãos, aqui fala de pessoas que ficaram na grande tribulação, que não subiram para o arrebatamento e ficaram na grande tribulação, mas elas não negaram o nome do Senhor, né? Elas não adoraram a besta e nem a sua imagem. Então isso é outro estudo, elas não adoraram. Mas essas pessoas aqui, os restantes, bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esse, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e reinarão com ele. Então quer dizer, bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Ou seja, se nós, no dia do arrebatamento, nós ressuscitamos com Cristo, que é que eu falei lá atrás, então nós estaremos do lado do Senhor. Eu expliquei que o nosso corpo será igual ao corpo de Jesus. Então nós ressuscitamos, porque a Bíblia diz que os mortos em Cristo ressuscitarão, né? E nós seremos arrebatados. Então os mortos ressuscitarão, estarão do lado de Jesus com o corpo glorificado, e nós não precisamos ressuscitar porque nós não estávamos mortos, mas nós fomos arrebatados. Então, de qualquer maneira, quem morreu com Cristo aqui vai estar com o Senhor, e quem está vivo vai ser arrebatado, né? Então nós vamos reinar com o Senhor por 1000 anos. Por 1000 anos nós vamos estar do mesmo jeito dele. Isso em Jerusalém. Eu tenho um estudo, que eu vou dar um estudo sobre o milênio. Eu estou começando um curso de escatologia, eu vou dar um estudo sobre o milênio. Então você acompanhe. Tá bom, meus irmãos? Então, para não ficar muito comprido esse vídeo, esse é o entendimento sobre isso, né? Sobre a vida após a morte. Se você estiver com Cristo, você vai reinar com Ele, né? A Bíblia diz que no milênio o Senhor vai reinar na Nova Jerusalém, em Jerusalém mesmo. Os inimigos de Cristo todos vão ser exterminados, e só entra em Jerusalém, isso literalmente ali em Jerusalém mesmo, só entra lá os sacerdotes de Deus. Nós seremos os sacerdotes de Deus. A Bíblia diz em Apocalipse que ao vencedor darei o direito de estar comigo, de sentar comigo no meu trono. Então o trono, Jesus vai vir e vai reinar. Porque por enquanto ele não está reinando aqui. A Bíblia diz que o mundo inteiro está no maligno. Por enquanto ele não está reinando. Mas ele vai reinar literalmente. Só que para entrar em Jerusalém é só se aceitar Cristo como Salvador. Aqueles que escaparam da grande tribulação, aqueles que
que não negaram o nome do Senhor, eles entrarão para o milênio. O resto serão exterminados pelo Senhor. Todos os inimigos, não ficará nada, impureza nenhuma ali. E Satanás ele vai ser preso durante 1000 anos. Aí depois vem o juízo final e muito mais. Tá bom? Então, fique com Deus, compartilhe esse vídeo, compartilhe com alguém que tem dúvida, tá? Para que essa pessoa tenha um esclarecimento sobre esse assunto. Fique com Deus na paz do Senhor Jesus.